Cara, os eventos do segundo episódio da sexta temporada, que terminaram com um fragmento da personalidade da mente do Mori, chamado de Martha, ficando preso ao jogo Roy, deixaram uma dúvida de o quanto isso influenciaria no comportamento do Mori dali pra frente. O Mori tem realmente agido de maneira que lembra mais a forma com que ele admirava o seu avô lá nas primeiras temporadas. Mas isso já representa um sinal de que o Mori tá realmente diferente? O Mori nunca mais será o mesmo? Bora analisar comigo todos esses elementos e tentar achar a resposta para essa pergunta depois da vinheta. Vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, você se lembra que lá no segundo episódio da sexta temporada, o Mori ficou com a mente dele presa no jogo Roy por causa de uma queda de energia, e isso fez com que sua personalidade se dividisse em 5 bilhões de fragmentos. E o Rick entrou lá então para convencer o Mori a voltar, convencer todos esses fragmentos a voltarem para a vida real, num episódio absolutamente sensacional. Mas o braço direito do Rick lá dentro inicialmente, e o fragmento mais influente dentre todos lá na mente do Mori, chamado de Martha, acabou mudando de lado e representando aquela parte questionadora, aquela parte que foi desenvolvida no Mori desde o início das temporadas, enfim, desde a chegada do Rick, e é aquela parte que enxerga a toxicidade do Rick, os problemas do relacionamento deles e a falta de respeito que o avô tem com o seu neto. Mas por influência do Rick ou não, essa parte, como vocês sabem, acabou ficando lá no jogo, pediu para ficar lá, né, com uma condição para que todas as outras voltassem ao mundo real, ao Mori de verdade. E no final do episódio a gente vê então o Mori dizendo que agora ele concorda cegamente com tudo que o Rick diz. Então é lógico que a especulação em cima de como seria o comportamento do Mori dali em diante começou. Mas então vamos dar uma analisada no comportamento do Mori nesses episódios agora que passaram e também em como estava isso antes dos acontecimentos do segundo episódio. Mas antes eu quero te fazer um convite. Se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí para dar aquela força e ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês, fechou? Se inscreve aí, mano, tamo junto! No terceiro episódio da sexta temporada, que a gente vê como tema principal a Beth clone e a Beth tendo aquele romance, o Mori acabou ficando meio de secundário nesse episódio, mas já dá pra ter algumas reações dele aqui que nos lembram o Mori de outras temporadas. Ele não quer nada mais do que ficar jogando videogame com o Rick. A Summer tá até chateada ali porque ela tá achando aquele jogo uma merda! Isso é uma característica que lembra, né? Ele assistindo TV interdimensional lá com o Rick, ele não querendo fazer outras coisas, mas sim passar aventuras ou viver coisas somente com seu avô. E ele acaba ficando meio traumatizado com toda aquela situação, e até pelo que ele escuta aquela hora na nave. Aí você pode me questionar, ah tá, mas ele xinga o Rick aquela hora na mesa. Mano, mesmo que isso tenha influenciado a personalidade dele, eu acho que se isso aconteceu foi de maneira muito sutil, para que nem o próprio Mori percebesse, né? Fosse apenas um traço da personalidade dele, que era mais questionadora, que tinha desenvolvido toda aquela visão real sobre o avô dele, sobre o relacionamento deles. Então, cara, o fato dele ter xingado o Rick aquela hora na mesa, por ele estar revoltado com tudo aquilo que estava acontecendo, ele fala, você é um merda, por que, Rick, por quê? Inclusive ele grita pro Rick, né, você tem que consertar a arma de portais logo, porque ele quer sair realmente em aventuras com o seu avô. Já no episódio da família noturna, cara, aqui nós temos sinais mais alarmantes que dão força para essa teoria de que o Mori realmente mudou para sempre. Quando o Rick chega ali então com aquele sonambulador e mostra pra galera como é que tá o tanquinho dele ali da família, o Mori passa o tempo todo admirando o tanquinho do seu avô, eles fazem um podcast junto, as coisas estão muito mais simples, como o Rick sempre quis e como o Mori já tinha deixado de ser lá na quinta temporada principalmente, galera. A gente vê o Mori agindo muito mais parecido com o que ele estava nas primeiras temporadas, sempre admirando e aceitando tudo que o avô dele fazia, simplesmente por querer ir junto. Nem um pouco parecido com aquele Mori que percebeu o egoísmo, as más decisões
decisões, né? Julgava as más decisões do Rick e a falta de amor pela família, né? Com aquele Morty que pedia, como lá nos fragmentos a gente viu, que o Rick dissesse um eu te amo. E conhece demais esses problemas todos do Rick, como a gente viu lá no episódio dos Justiceiros na terceira temporada, como ele deixa bem claro o pensamento dele. A gente vê isso também no episódio do Pickles Rick. Inclusive o Morty tentou várias vezes mostrar pro resto da família que o Rick realmente não tava nem aí pra eles. Então parece realmente ser surpreendente ver o Morty tão próximo ali, tão parecido com aquele Morty mais inocente do começo nesse episódio. Mas será que é tão surpreendente assim? Vejamos os acontecimentos da quinta temporada. Cara, a quinta temporada simbolizou a ruptura do Rick e do Morty em vários momentos, né? A gente já via sinais como no episódio da Planetina, até mesmo no primeiro episódio, quando o Rick tem que ir lá e salvar eles. Mas, cara, isso fica muito mais evidente no nono episódio, Forgetting Sarah Marshall, quando o Rick e o Morty então tem aquela super briga e o Rick acaba escolhendo os dois corvos. Você lembra disso, né? O Morty passa aquela aventura inteira com o Nick, corta o braço fora, passa por tudo aquilo e acaba reencontrando o Rick no final do episódio, e chorando quando o Rick diz pra ele que viu o quão tóxico era aquele relacionamento e que ele precisava aprender sobre empatia com os corvos e ia acabar deixando o Morty ali, dando espaço pro Morty viver a vida dele. Inclusive ele deixa a arma de portais para o Morty. O que seria perfeito pro Morty, pensa, com todos aqueles problemas que ele tinha de estar preso ao Rick, o Rick deu liberdade pra ele, deu a arma de portais pra ele ir pra onde ele quisesse e poder então viver a vida dele da forma que ele achasse melhor. Mas aí vem o último episódio, o Rick, Mirai e Jack, que a gente vê que passou um tempo, né? O Rick tá lá vivendo as aventuras deles com os corvos, mas o Morty vai atrás dele, cara. O Morty vai lá, demonstra que tá com saudade, que quer voltar a ter aventuras com ele, ele toma aquela poção, toma aquele soro de envelhecimento pra parecer mais velho, né? Pra tentar convencer o Rick. E não dá certo, né? O Rick tem que quebrar a cara lá com os corvos pra só então voltar. E aqui é que tá o meu ponto, galera. Acho que muita gente esqueceu disso. E o meu amigo Joey, que participa sempre das lives comigo, me fez reconsiderar algumas coisas sobre essa questão do Morty ter mudado a personalidade depois do fragmento Marta ter ficado no jogo ou não. Porque quando o Rick bate a porta ali da família e descobre que na verdade o Morty tinha tentado ficar parecendo mais velho e tudo mais, ele diz pro Morty que ele quer recomeçar, que ele percebeu que os corvos são muito grudentos e que ele precisa recomeçar tudo aquilo com o Morty. O Morty fica muito feliz e a Beth diz que não, que o Morty tem que falar pro vô dele que ele precisa ser respeitado, que ele não pode mais tratar ele mal. E aí é que vem, cara, o Morty fala assim: eu me recuso a fazer isso, eu tô desesperado pra gente voltar. Ele puxou. É, mano, ali então o Morty já tava disposto a ficar de boa com o Rick, ele já queria apertar um botão de reset, que basicamente a gente pode levar em consideração que foi o que aconteceu lá no segundo episódio da sexta temporada. Mas não é só isso, aconteceram mais algumas coisas que demonstram que o Morty já estava assim disposto a ficar de boa com o Rick, a aceitar mais uma vez tudo que o seu avô fazia, porque ele sentiu muito aquela separação deles. Ele percebeu que nada daquilo que ele fazia tinha sentido se não fosse com o Rick. Mas será que isso também não é um sinal do apego dele com a toxicidade desse relacionamento? Deixa aí nos comentários a tua opinião. Mesmo depois do Evil Morty explicar e mostrar pro Morty que a maioria dos Mortys são fabricados, de dar a possibilidade do Morty ir embora com ele, deixar a curva finita central, e o Rick tá lá derrotado basicamente, o Morty acaba escolhendo ajudar o Rick contra o Evil Morty. E isso muito em conta de ele ter visto as memórias do Rick naquele dispositivo que o Rick entrega pra ele no momento em que eles estão tentando fugir lá da cidadela. E ele vê então a história do Rick, da esposa morta, e quando ele volta ele diz o seguinte: Uou! Esposa morta? Uau, Rick! Me sinto muito melhor depois de ver isso. Pois é, cara, e já na sexta temporada, no primeiro episódio, sensacional, aquele episódio super canônico, nós vemos que em determinado momento, mesmo com o Rick tendo contado para o Morty que o avô original dele é o Rick Prime, ele escolhe o Rick 637, dizendo pra ele: você é meu avô, basicamente é você que eu escolho. Então, cara, esses elementos, mesmo antes dos acontecimentos ali do episódio 2, já demonstram que o Morty estava assim disposto a fazer isso, disposto a querer então essa vida com o Rick, de sair em aventuras, de fazer e confiar no seu avô.
Pode ser sim um resultado triste, né, de uma relação tóxica que acabou gerando um conformismo, um apego para o Morty. Mas, de qualquer forma, a gente já sabe que ele basicamente escolheu agir desta forma. Ele escolheu confiar no avô dele e passar por cima de todos aqueles problemas que ele sabe e em vários momentos questionou nas últimas temporadas. Afinal, ele viu tantas coisas doidas, ruins, malucas, caóticas acontecerem e no fim tudo que ele quer é ficar de boa com o vô dele, talvez ouvindo até o conselho do Rick quando ele diz lá, vamos manter isso aqui simples, manter simples aventuras, que essas são as mais divertidas. Enfim, cara, bora debater, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que o Morty então já tinha escolhido ficar de boa com o Rick e confiar cegamente nele já antes, lá no final da 5ª temporada? Ou você acha que agora, com o fragmento Marta tendo ficado no jogo e até com as coisas que aconteceram depois, já dá pra perceber que isso realmente foi o fator principal na mudança da personalidade do Morty? Será que isso vai ser permanente? Bora trocar uma ideia sobre isso aqui nos comentários. Olha só, cara, quero relembrar vocês então que todo domingo, ali na madrugada de domingo pra segunda, por volta da 00:30, está rolando a live pós-episódio aqui no canal. Uma resenha aqui entre fãs de Rick and Morty, onde a gente comenta e troca uma ideia sobre os acontecimentos do episódio mais recente. Eu espero todos vocês lá, hein? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e também me seguir lá nas redes sociais, fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.